Felipe Coutinho, fechado empréstimo de 1 ano. João Vitor para por 6 semanas. Estrela, sem prazo determinado. O que está acontecendo com o Vasco? Souza e Alex Teixeira fechados. Quem vem mais por aí? Quarta-feira tem um jogo importantíssimo diante do Fortaleza. E esse é o tema que eu abro o nosso vídeo agora aqui para bater papo com você. Sem João Vitor e sem Estrela. João Vitor sofreu uma lesão parcial do ligamento colateral do lateral do joelho direito. Choque no jogo com o Botafogo, e aí ele agora vai ficar parado por 6 semanas. A notícia foi trazida pela assessoria de imprensa do Vasco e o Lucas Pedrosa trouxe a informação de 6 semanas. Conversei com alguns médicos que falaram nesse prazo também, de 4 a 6 semanas, ou seja, de 1 mês a 1 mês e meio sem o João Vitor. Logo agora que o zagueiro estava indo bem, né? Começou a jogar, teve uma sequência com o técnico Rafael Paiva e de novo o Vasco sofre um problema nesse local, né? Joelho, ou probleminha chato, né? Só que é o seguinte, torcedor, existem lesões e lesões. Lesão por trauma é inevitável. O futebol é um esporte de contato e foi o caso do João Vitor. Um trauma, um choque com o adversário. Outra coisa é o jogador se lesionar sozinho, como foram os casos de Jair e Paulinho. Torção, movimento brusco, gramado ruim, aí é diferente. Lesão muscular é diferente de lesão ligamentar, torcedor. Tem muita gente questionando o departamento médico do Vasco. Porra, preparação física, tem que ver isso e tal. Isso é muito diferente. Se o Vasco tivesse repetição de lesão muscular, você poderia colocar na conta do DESP, que é o Departamento de Saúde e Performance. Agora, uma lesão ligamentar por choque ou por um trauma em que o jogador faça uma rotação em cima do joelho, aí não tem nada a ver com o Departamento de Performance e Saúde. Seja esse profissional um médico, um fisioterapeuta, um preparador físico, não dá para colocar na conta, torcedor. Aí já é um pouquinho de exagero. É um azar terrível? É um azar terrível. O Vasco passar por uma série de lesões na mesma região do corpo, né, o joelho. Mas fazer o quê? Infelizmente, faz parte. E o futebol coloca os atletas nesse cenário. E agora? Quarta-feira, Rojas e Maicon? Rojas e Léo Pelé? Maicon e Léo? Qual vai ser a zaga para pegar o Fortaleza? Que vem sem Iago Pikachu e sem Zé Wellison, que estão suspensos. O Vasco precisa muito dessa vitória para dar um salto dentro do Campeonato Brasileiro. Precisa embolar um pouco mais na parte do meio da tabela, né? Vem aí a janela e, claro, que a janela o Vasco vai se reforçar. Bom, falando sobre a janela, né? O Vasco vai apresentar nos próximos dias, hoje, amanhã, até quarta-feira, provavelmente, o Felipe Coutinho como o mais novo reforço. Felipe Coutinho que vai assinar contrato de empréstimo, né, por 1 ano. Aliás, e a propósito, só para não passar em branco, o Estrela teve uma dor aguda no joelho, mas não foi constatada nenhuma lesão, né? Não foi reparada no exame nenhuma alteração estrutural. Então ele está fora do jogo com o Fortaleza, vai fazer a parte de fisioterapia, quem sabe no fim de semana contra o Internacional. Provavelmente vai ficar de fora também, mas é um jogador que começava a se destacar também sozinho, num domínio de bola, uma rotação em cima do joelho, vai ficar de fora, desfalcando a equipe do Vasco. Parênteses fechado, voltei a falar do Felipe Coutinho. Gilmar Ferreira e a Roberta Barroso, da ESPN, o Gilmar do canal Extra, do Jornal Extra, eles divulgaram, primeiramente, que o Vasco não esperaria rescisão contratual com o Aston Villa. A informação que eu tenho sobre o Felipe Coutinho é a seguinte: por que a rescisão contratual com o Aston Villa não vai acontecer? Ele tem 2 anos de contrato, o salário é altíssimo, ele é quase 3 vezes mais o que ele vai receber no Vasco da Gama e os empresários dele também têm uma participação nesses vencimentos do atleta, né? Como toda negociação, você pode ser uma luva que é diluída num contrato, e aí a comissão dos agentes que fazem a negociação, eles recebem ou integralmente ou parcialmente. Então, por ter esse contrato longo ainda, com um valor altíssimo, não houve como fazer a rescisão, porque o Aston Villa não quis, nesse momento, fazer a interrupção. Então, ele vem emprestado por 1 ano, com o Vasco tendo aí o benefício de, no fim desse 1 ano de contrato, poder fazer a aquisição do Felipe Coutinho, que vem recebendo um salário menor
que do Aston Villa, menos da metade. Né? Ele recebe algo em torno de 5 milhões de reais no Aston Villa, aqui ele vai receber algo em torno de 1.700.000, tem bonificação em caso de títulos e tal. Ele que vem provavelmente para ser o camisa 11. Por isso que ele vai assinar um contrato de empréstimo, não há rescisão contratual. Com ele vem Souza e Alex Teixeira. Informação que nós já vínhamos falando aqui, reforça o Vasco, qualifica o Vasco, só que não são suficientes esses 3 jogadores. Obviamente, até porque o Vasco precisa de mais um zagueiro, ainda mais agora com o João Vitor parando de 1 mês a 1 mês e meio, já precisava antes, precisa mais ainda, precisa ainda de um camisa 5, não enxerga o Souza como esse camisa 5, apesar dele poder fazer a função, ele é o 8, então o Hugo Moura é o 5. O Vasco vai entender, Rafael Paiva, ou futuro treinador, caso o Vasco vá ao mercado, que o Souza é o 8 e o Hugo Moura é o 5. Então, beleza. Hugo Moura, Souza, Payet e Verratti. Coutinho, Payet, Verratti e Adson. É esse o quarteto da frente? Ah, não, o Emerson Rodrigues está chegando, então o Adson vai para o banco. O banco começa a ficar um pouco mais qualificado. Se você vai com o Adson para o banco, vai com o Alex Teixeira para o banco, você começa a ter opções. Daquela conta que eu sempre falo de 15, 16 jogadores titulares, que o treinador precisa pensar, o esforço entrando no segundo tempo, você começa a ter 3, 4 opções para um segundo tempo, mas vai precisar abrir espaço na folha. E o Vasco vai abrir espaço, com certeza, com as saídas de Serginho. Rossi é um jogador que o Vasco está doido para negociar, Zé Gabriel da mesma forma, são salários altíssimos, contratações equivocadas em termos salariais principalmente, mas que o Vasco nesse momento não pode, vai embora, não pode fazer assim, né? Então tem que buscar uma saída para esses atletas. O próprio Galdames é outra peça nesse mesmo cenário. Enfim, é isso, torcedor. Olha, reforçar aqui a você o convite para deixar o seu like, comentar, compartilhar. E aí, sem João Vitor, como é que você escalaria a zaga do Vasco para quarta-feira? Deixa aqui no comentário, quero ler o seu comentário, qual é a zaga para quarta-feira. E aí, torcedor, tudo beleza? Vamos aqui com notícias do maior clube brasileiro. O Adson, do Vasco, recebe sondagem de clube mexicano, informou aí o portal, né, IG, e vamos continuar com a leitura que Adson poderá estar de saída do Vasco. Em entrevista nesta segunda-feira ao canal Denilson Show, o empresário Fábio Melo revelou que o jogador recebeu consulta de um clube do México, mas não disse o nome do time. E a gente está começando a entender melhor esse projeto, que é um outro ponto importante sobre o que essas SAFs representam para o futebol brasileiro. A gente precisa um pouco mais de verdade. Mas aí, o Adson vem para o Vasco? Eu posso te falar uma coisa. Hoje temos consulta de um clube importante do México. Fecha aspas aí para Fábio Melo, empresário do atleta, que disse no programa do Denilson Show. Talvez para o Vasco e para o Adson, como o tumulto que está a gestão, ainda que eu tenha uma admiração enorme pelo Pedrinho, talvez seja bom para o Vasco se a gente traz os mesmos 6 milhões de euros. Deixa seguir. E não é para ganhar comissão, não. A comissão é só uma consequência do melhor plano para ele, e que vai ser do Vasco. O que vai ser, né? O Adson tem 5 anos de contrato, ele ainda finalizou. O meio atacante, aliás, foi uma das maiores transferências da história do Vasco. O Cruz Maltino acertou com o Nantes da França a contratação do jovem de 23 anos por cerca de 26 milhões. O vínculo foi assinado até fim de 2027. Deixa aqui no comentário a sua opinião. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para receber mais conteúdo. Um grande abraço no coração. Até o próximo vídeo.